Alô, alô, galerinha do sétimo ano, que está aí ligado no meu canal GeoEscola. Tá, antes de iniciarmos essa aula de revisão, dê um joinha aí, tá bom? Se inscreva para aqueles que não se inscreveram ainda, para tentarmos manter esse canal aí por mais tempo no YouTube e levar um pouquinho do conhecimento, né, que nós adquirimos aí ao longo dos anos para aqueles que precisam, porque sem educação o ser humano não consegue ir a lugar nenhum. Lógico, acima de tudo Deus, né? Deus é nosso Criador e Ele mantém tudo e Ele nos dá sempre a vida, mas depois disso, da parte, né, de conhecer o nosso Criador, entender que a educação pode transformar a nossa vida. Então, a intenção minha é, nessas aulas aí, levar um pouquinho do conhecimento sobre aspectos geográficos para vocês aí que estão ligados no meu canal. Então, o sétimo ano, que está aí, talvez preocupado com as avaliações, preocupado com o que vai cair da prova, em relação a esse conteúdo aí, região centro-oeste, ao longo do ano, né, eu estou trabalhando com vocês aí as regiões do Brasil. As regiões do Brasil que tem essa diversidade toda fantástica aí de clima, de população, de questão biológica, de flora e fauna, enfim, o Brasil é um país riquíssimo em relação a isso. E o foco da vez é região centro-oeste. Esse, perdão, será o tema da nossa prova aí posterior essa semana. Eu coloquei aqui na lousa alguns tópicos que eu vou cobrar de maneira direta, de maneira indireta, para vocês ficarem ligados nas informações. Primeiramente, região centro-oeste. A única região do Brasil que não é banhada pelo oceano, né, pelo Oceano Atlântico. Uma vez que a região sul, a região centro, a região sudeste, a região nordeste, a região norte, tem aí áreas, né, no seu território banhadas pelo Oceano Atlântico. E a região centro-oeste, por estar no centro, né, por isso esse nome, centro-oeste, por estar no centro do nosso país, tem essa dificuldade, obviamente, geográfica de não ter acesso ao Oceano Atlântico. É uma região que é considerada muito vazia demograficamente falando. É uma região considerada a segunda maior do Brasil em termos de extensão, né? É um pouco mais aí de 1.600.000 quilômetros quadrados de extensão. É a segunda, só está atrás apenas da região norte. Também é a segunda menos populosa, podemos dizer assim, né? Tem muitas pessoas que não querem morar nesse local, uma vez que é um local distante, né? Existe ali disparidades muito grandes e algumas pessoas preferem não habitar a região. Mas é uma região boa, é uma região que apresenta também uma economia muito importante para o nosso Brasil. Os estados que formam a região centro-oeste, pela ordem geográfica, né? Estado de Goiás, o estado do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul. Goiás, Goiânia, capital, Mato Grosso, Cuiabá e Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande. Lembrando que nesse inteirinho aí, né, lá em Goiás tem o nosso DF, né? Nosso Distrito Federal, que é a capital do nosso país. A região, como eu havia dito anteriormente, ela apresenta um vazio demográfico muito grande, né? A população do Brasil ela está muito concentrada nas áreas litorâneas, né? E aí uns contextos históricos diversos, né? Dentre eles a questão da colonização no nosso país ter iniciado pelo litoral, logicamente que ali, aquela região, ela é a mais ocupada, a mais povoada. Mas a região centro-oeste não deixa de ser importante, apesar de ter poucos estados, apenas 3, apesar de ter muitos vazios demográficos, né, é uma região importante, tanto em aspecto geográfico, né, quanto em aspecto econômico. E eu coloquei aqui na lousa alguns detalhes interessantes que vale a pena nós estudarmos, você no caso aí, ficar atento para a sua avaliação. Por exemplo, a economia, ou as bases econômicas da região centro-oeste. A região centro-oeste, ela é uma região riquíssima no que diz respeito à agropecuária. Se não é uma das mais importantes regiões do Brasil em termos de plantação, em termos de cultivo e em termos de criação de animais, especificamente a questão bovina. Então temos aí várias áreas com a agropecuária muito rica
e muito moderna. E foi a agropecuária que também auxiliou a migração interna no nosso país. Muitas pessoas foram para tal região devido à quantidade de terras para plantio e também devido à diversidade desse ambiente em termos de possibilidade de demonstração do plantio no Brasil. Então, a área é bastante assim promissora, não só do passado, mas também hoje. Existe uma área econômica agrária muito moderna na região centro-oeste, né? As plantações de algodão, de soja, né? Plantações de milho em grandes extensões ganham destaque na região centro-oeste e fortalece a economia do local. Outra coisa importante na região centro-oeste é a criação bovina, né? Grandes áreas ali disponibilizadas para a pecuária de abate, né? Inclusive algumas sedes de frigoríficos, né? Estão ali naquela região localizados, como a Perdigão, uma filial dela, a Sadia, uma filial também naquela região. Então, áreas aí que de fato se destacam em termos econômicos. A região também, ela fica muito à frente em relação à questão econômica no que diz respeito à extração mineral. Tem muita área de extração mineral na região centro-oeste, né? Manganês, ferro, cobre, são áreas que se destacam aí também na região centro-oeste. Outro detalhe importante e interessante, a questão industrial, a indústria como um todo, aquela indústria pesada, que é muito comum na região sudeste, como nós veremos em um próximo capítulo, e também forte na região nordeste, ela não é tão destacada assim, mas tem lá as suas peculiaridades. Por exemplo, a indústria farmacêutica na região centro-oeste é muito forte, né? A indústria farmacêutica, a indústria também automobilística, apesar de ter poucas áreas, mas também ganha destaque. Cidades como Anápolis, ali na cidade de Goiás, no estado de Goiás, perdão, é uma área destacada nesse aspecto aqui econômico. A questão também do turismo, gente. O turismo é muito forte na região centro-oeste. Isso fortalece a economia daquela região. Então, o turismo ecológico, né? O turismo termal, como o caso de Caldas Novas, o turismo ecológico, como o caso de Bonito ali em Mato Grosso, o Pantanal no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães também. Então, assim, a região ela tem destaque econômico nessas áreas, agropecuária, questão industrial, extração mineral e vegetal, e também é uma grande e importante área no que diz respeito à questão política, uma vez que Brasília, a nossa sede nacional, está naquela região. Eu coloquei aqui alguns destaques, né? A questão da agropecuária, a questão da questão mineral, o turismo e a indústria, em linhas gerais, ganha esse destaque. Porém, na minha avaliação, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre a questão de informações específicas daquela região. Por exemplo, principais cidades da região centro-oeste, né? Além das capitais que eu falei anteriormente, né? Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, temos a Anápolis, temos Rio Quente, nós temos Bonito, nós temos Dourados, né? Nós temos aí cidades que têm uma grande relevância econômica, uma grande relevância histórica e também uma grande relevância política para a região centro-oeste. Na avaliação, terá ali informações em relação a isto. Então, fiquem atentos, muitas das vezes, com os enunciados das questões, que eu vou colocar lá, e vocês podem, através desses enunciados, só pelos enunciados, responder a questão. Ah, tá. Outra coisa importante, aí para os alunos aí do 7º ano, tá bom? No caso minha, terá uma questão relacionada a cruzadinhas, aquela que eu havia anteriormente dito para vocês, né, que cairia, só com algumas modificações que eu vou fazer, é óbvio, para não ficar tão igual assim, mas fique atentos às informações, por exemplo, aquela rodovia que é importante, a 163, a cidade de Goiás mais importante, o minério mais importante que é ali também extraído, que é a questão do ouro, né? As cidades satélites próximas ali a Brasília,
A questão das fronteiras, né? Os países que fazem fronteira com a região centro-oeste, né? A Bolívia e o Peru. Então, fique atentos em relação às palavras da cruzadinha, que vai auxiliar você nas respostas das questões. Então, um resumo geral. Região centro-oeste, 3 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, não na ordem assim necessariamente. Capitais dos mesmos: Mato Grosso, no caso do Sul, Campo Grande; Mato Grosso, Cuiabá; e Goiás, Goiânia. Só para nós reformularmos aí. A questão econômica, é muito forte a questão econômica agropecuária, né? Então, muito plantio e muita criação de gado, voltando para o mercado interno e mercado externo. O turismo ecológico, o turismo das águas quentes, que eu havia falado anteriormente. A questão dos limites geográficos, né? A região faz limite com a região, no caso a região centro-oeste, ela limita-se com a região sul, com a região sudeste, com a região nordeste e com a região norte. Ou seja, todas as 4 regiões que compõem, que estão próximas à região centro-oeste, fazem limite com a mesma. Bem como 2 países que eu falei anteriormente, que é o Peru e também a Bolívia. Então, pessoal, em relação à região centro-oeste, um mini resumo da minha avaliação, e para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a região, né, ficarem ligados aí nas informações, assim, é interessante, né? O conhecimento sempre é interessante, sempre é importante, tá bom? Então, assim, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida aí, faça seus comentários aí no canal. Se eu falei algo que está fora do padrão, pode corrigir, a gente está aqui para isso, tá bom? Somos seres humanos e erramos também. Mas a intenção é tentar levar o mínimo possível de revisão, a fim de que vocês possam pegar o gancho, pegar as principais informações, as básicas, né? E aprimorar em respostas ou em conteúdos para futuras avaliações, tá bom? Abraço a todos e até a próxima!